Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos nessa aula definir uma grandeza física que nós chamamos de campo elétrico. Mas para a gente entender essa ideia de campo é o seguinte, a gente já viu em aulas anteriores que quando temos duas cargas elétricas próximas uma da outra, há uma interação entre elas. Mas o detalhe, essas cargas elas não precisam se tocar, elas não precisam estar em contato, isso nem sequer acontece, né? A verdade é o seguinte, quando essas duas cargas, né, a gente pode constatar, essa verdade é o que a gente pode constatar da experiência. Quando essas duas cargas elas estão próximas da outra, uma sente, digamos assim, a presença da outra. Então, elas interagem à distância. Como, por exemplo, o planeta Terra e o Sol, né? A gente sabe que a Terra está orbitando o Sol, então eles estão interagindo, mesmo que eles estejam tão longe como eles estão, né? A mais de 150 milhões de quilômetros. Então, essa interação à distância, ela é possível porque entre os dois objetos, os dois elementos que estão interagindo, existe alguma coisa, tá? E esse alguma coisa a gente vai definir como um campo. Se são duas cargas elétricas, a gente vai definir como um campo elétrico, ou seja, o campo é uma região dentro da qual há uma interação entre cargas elétricas. Então vamos fazer uma analogia assim com um campo de futebol, por exemplo? Então imagine um campo de futebol. O que é um campo de futebol? É uma região dentro da qual acontece um fenômeno, que no caso é um jogo de futebol. Então, por exemplo, as regras do futebol elas vão valer quando a bola estiver dentro do campo, né? Quando a bola sai, ela vai além das linhas limite do campo, o que acontece? O juiz lá paralisa a partida para reintroduzir a bola dentro de campo e o jogo continuar, beleza? Então a gente vê aí que existe uma região dentro da qual está acontecendo alguma coisa, nesse caso é um campo de futebol. Agora traz essa ideia para a eletrostática. A gente vai perceber que em torno de qualquer carga elétrica existe uma região dentro da qual há uma interação. Só que nesse caso, essa região ela não está bem definida, não está bem limitada como um campo de futebol, que você vê as 4 linhas lá e você consegue saber até onde vai o campo, né? O campo vai até aqui, daqui para lá o campo acabou. No caso das cargas elétricas, não. A gente tem uma região em torno da qual acontece um fenômeno, no caso um fenômeno elétrico, mas a gente não tem essa limitação aí. Beleza, pessoal? Então, as cargas elétricas, elas interagem uma com a outra à distância em virtude da existência do campo elétrico gerado por elas, tá bom? Então, é o seguinte, aqui, ó, vamos considerar que a gente tem uma carga elétrica, vou dizer que essa carga elétrica aqui é positiva, uma carga Q, positiva, e aqui a gente tem uma outra carga elétrica. Vamos considerar que essa carga elétrica aqui é uma carga elétrica Q, tá? E essa carga elétrica aqui é a nossa carga de prova. Essa aqui é a nossa carga de prova, ou seja, a carga de prova é uma carga que você utiliza para fazer um teste. Ou seja, com ela você vai percorrer, vai estar em determinada região para notar se há a presença de uma outra carga elétrica ali. Isso vai ser feito através da existência de um campo. Se tem uma carga elétrica, deve ter um campo elétrico em torno dela. E aí, se você introduzir a carga de prova ali dentro, vai haver essa interação. Então, constata-se ali a existência de mais de uma carga naquela região. Beleza? Então, olha só. Aqui a gente tem essa carga de prova. A carga de prova ela é sempre positiva, tá? Ela é definida assim, ela é sempre positiva. Então o que a gente já viu? Olha, aqui tem uma carga aqui positiva, aqui nós temos uma carga aqui positiva também. Então a gente já viu que quando essas cargas têm o mesmo sinal, há uma força de repulsão entre elas. Ou seja, sobre cada uma dessas cargas vai atuar uma força na direção que liga essas duas cargas. Tá? No caso aqui, por exemplo, sobre a carga de prova, há uma força que atua nessa direção e nesse sentido aqui, tá? Na direção que une as duas cargas e no sentido de afastamento, porque elas têm sinais iguais. Agora, por que essa força está agindo sobre a carga de prova aqui? Porque aqui, nessa região aqui, ó, entre essas duas cargas, existe
uma outra região que nós chamamos de campo elétrico, tá? O campo elétrico ele não pode ser visto, ele não tem características assim que você consiga enxergar ele. Você só vai determinar mesmo através de um experimento com uma carga de prova, tá bom? Então aqui, ó, a gente sabe que neste ponto aqui há um campo elétrico, porque neste ponto aqui a carga de prova sofre uma ação, né? Ou sofre a ação de uma determinada força. Só, pessoal, que o detalhe é o seguinte, a carga de prova está aqui para a gente poder detectar o campo, tá? Mas o campo, ele existe independente da carga de prova. Mesmo que a carga de prova não estivesse aqui, o campo elétrico estaria ali assim mesmo, porque ele é criado através dessa carga aqui. Tá bom? Na verdade, a carga de prova também tem o campo elétrico dela, né? Mas a gente não vai considerar aqui, a gente está considerando o campo da carga de prova. A gente está considerando o campo da outra carga que está agindo sobre a carga de prova, beleza? Então é o seguinte, ó, se aqui nós temos uma força que atua nessa direção, nesse sentido, nós podemos dizer também que nesse ponto onde se encontra essa carga elétrica aqui, há um campo elétrico com a mesma direção e o mesmo sentido dessa força aqui. Beleza, pessoal? Então, para uma carga elétrica positiva, a gente vai ter um campo em volta dela, dentro do qual vai agir uma determinada força, né? Uma carga de prova que estiver ali dentro vai sofrer a ação de uma força dentro desse campo. Agora, pessoal, vamos definir o seguinte aqui, ó. Já que eu tenho uma carga elétrica positiva, eu sei que em torno dela existe um campo, vamos definir o vetor campo elétrico. Tá? O vetor campo elétrico é uma região com direção, sentido e intensidade que ela é em cada ponto em torno aqui dessa carga a gente vai ter um campo elétrico. Mas em geral esse campo elétrico em torno dessa carga, quando essa carga aqui é positiva, vai ser dessa maneira, ele vai ser orientado dessa maneira e a gente vai representar pela letra E. Beleza, pessoal? Então eu representei alguns aqui, né? Em torno dessa carga nós vamos ter um campo elétrico desse jeito. Pessoal, eu só desenhei 4 vetores aqui, mas é em torno de toda essa região aqui a gente vai ter um campo elétrico desse tipo. Quando a carga elétrica é positiva, nós dizemos que o campo elétrico é um campo de afastamento, beleza? Então aqui, ó, a carga elétrica positiva, em torno dela vai ter um vetor campo elétrico, em torno dessa região aqui, que nós dizemos que é um campo de afastamento. E se a carga elétrica for negativa, a gente vai ter um campo elétrico que nós chamamos de aproximação, tá? É o seguinte... Se essa carga que gera o campo é positiva e você colocar uma carga de prova que é sempre positiva perto dela, a tendência entre elas é de se afastarem, tá? Agora, se você pega a carga elétrica positiva e coloca perto de uma outra carga elétrica negativa, a tendência delas vai ser de se aproximarem, beleza? Então são dois tipos de campo elétrico. Um campo elétrico de afastamento, carga positiva, carga de prova positiva. E um campo elétrico de aproximação, carga elétrica negativa, carga de prova positiva. Beleza, pessoal? Com isso aí a gente definiu o campo elétrico de uma carga elétrica, seja positiva ou negativa, e o vetor campo elétrico, beleza? Então vamos lá, continuando os estudos.